A paz do Senhor Jesus, vamos para mais um dia do nosso devocional, que está no Evangelho de Lucas, capítulo de número 3, versículo 3, que diz: E ele percorreu toda a região do Jordão, pregando batismo de arrependimento para perdão de pecados. Nós vamos ver nessa passagem, esse capítulo 3 de Lucas, nós vamos falar sobre João Batista, o início do seu ministério, e vamos ver o quanto foi importante o ministério de João Batista, o qual preparou o caminho do Senhor. Nós vamos ver em toda a história que foi marcado por muitas... Essa época era marcada por muitas lideranças que ali estavam e que estavam vivendo ali de forma desonrosa ao Senhor, vivendo de formas aonde o Senhor ele vai enviar ali João Batista para poder estar pregando e falando do amor do Senhor, falando que o Senhor Jesus, o Messias prometido, ele viria e seria maior do que ele. Nós vamos ver que no início do capítulo 3, versículo 1, a palavra do Senhor vai falar a respeito de homens ali que estavam reinando, o reinado de Tibério César, Pôncio Pilatos, vai falar sobre Herodes, que era o governante, vai falar do seu irmão Filipe, dos demais ali governantes. Nós vamos ver que essa era a estrutura, era a liderança daquela época que estava instituída. E essa liderança, esses 5 dirigentes, ao qual é mencionado na palavra do Senhor, nós vamos ver que era um contexto, era o Império Romano que estava dominando o mundo pela força das suas armas, pela religião de Israel. E Israel estava dominado por uma casta de líderes hipócritas que não temiam a Deus. Então, é nesse contexto sombrio que João Batista ele começa a pregar o Evangelho. Ele começa a pregar o Evangelho nesse ambiente sombrio, nessa época sombria, onde nós vamos ver como é importante o homem entender o chamado do Senhor e fazer conforme o Senhor ele tem chamado. Então, nós vemos que João veio ao mundo para cumprir o que? Para cumprir uma missão. Ele veio para preparar o caminho do Senhor. Lucas capítulo 1, versículo 15, vai falar sobre isso. Ele nasceu para anunciar o Messias e foi um pregador cheio do Espírito Santo. Esse cheio do Espírito Santo, nós vamos ver que ele era desde o ventre materno. João não falava em línguas, não realizou nenhum milagre, mas a sua pregação era poderosa. Era um homem justo e santo. Marcos capítulo 6, versículo 20 vai dizer. Então, não é se você fala em línguas, se tem operado milagres, realizado milagres, se o Senhor tem realizado através de você, ou de nós, mas é o que nós estamos pregando, é o que nós estamos anunciando. E João tinha uma pregação poderosa, era cheio do Espírito Santo. Ele vai começar a pregar e a receber a mensagem de Deus para isso. Então, quando ele diz, lá no versículo 2 ainda, desse capítulo 3, que diz: veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Essa palavra veio a palavra de Deus a João, segue o padrão profético, neotestamentário, ecoando o estilo dos profetas de Israel, de quem João Batista era herdeiro e sucessor. Então, isso era como quando o Senhor falava ali com Jeremias, quando o Senhor, Oséias, então a palavra do Senhor vinha sobre eles, e assim eles falavam aquilo que era revelado pelo Senhor. Então, a palavra do Senhor ainda deixa claro
que havia mais de 400 anos que Deus não, ele enviava a palavra por meio de um profeta a Israel. Aquele tempo do silêncio do Senhor, aquele tempo em que estava tudo em silêncio, nenhum profeta tinha se levantado. E depois de 400 anos, Deus vai quebrar esse silêncio e vai falar por meio de João Batista. Ele recebeu um chamado especial de Deus. Para quê? Para começar a pregar e batizar. Deus sim o chamou. Foi enviado ao seu coração uma mensagem do céu. Isso impulsionou ele para pregar essa mensagem. Entregou essa tarefa. Então, o Senhor se entregou para que assim ele viesse pregar, e assim ele fez. Ele foi boca de Deus nessa terra. E foi o último dos profetas de Deus, segundo o ofício do Antigo Testamento. A lei e os profetas vigoraram até João. Desde esse tempo vem sendo anunciado o Evangelho do Reino de Deus. E todo homem se esforça por entrar nele. Lucas 16. O próprio Lucas vai dizer isso. Então, ele foi o último dos profetas. E João Batista ele vai exercer o seu ministério e pregando no território de Israel. Ele não fez missões transcultural, ele não foi para outras nações, mas ele pregou ali em Israel. Ele começou a pregar em toda a região, ao redor do Jordão, ali no Vale do Jordão. E era uma região afastada ali do mar, do Mar Morto. Era um lugar realmente desértico, um lugar onde ele tinha ali a figura do próprio povo de Israel, quando peregrinava no deserto. Então era aquela imagem que se tinha de quando eles estavam peregrinando no deserto, com Moisés falando com eles. E Deus lhe falava. E Deus ali falava por intermédio de seus servos. Então ele não foi esse pregador mundial, não foi aquele cara reconhecido em todas as nações. Ficou por ali, mas é Deus que eleva o nome. É Deus que faz eu e você, qualquer um, ser conhecido por intermédio da sua palavra. Se assim for a vontade dele, pode ir para as nações, mas também se não for, pode ser regional, pode ser local. E isso nós precisamos entender que não é onde vai chegar, não é como vai chegar. Importa que o Senhor, ele tem todo o poder para revelar a sua palavra e pode transpassar barreiras, como João foi, e chegou até nós essa mensagem. Muitos poderiam dizer que João estava ali, somente naquela região, em pouco tempo o ministério foi morto, e que não iria chegar, que não iria avançar a palavra do Senhor, se enganou, porque a palavra do Senhor chegou até nós no dia de hoje. João, aquela localidade, ela trazia a figura do deserto ali de Israel, quando o povo estava no deserto. E a palavra pregando, ela tem o significado de proclamando ou anunciando como faz um arauto. João pregou aos judeus o batismo de conversão em decorrência do arrependimento de pecado. O foco ali de João, o João pregava o arrependimento do pecado, não importava quem era. Seu foco era o povo judeu. Não importa se era a liderança que estava ali, como aqueles homens que se encontravam ali fazendo, destratando o povo, roubando o povo, mentindo, enganando. Não importava se era o líder, se importava se era o mais humilde do povo judeu. Mas ele estava ali para pregar. O público-alvo era seus conterrâneos ali. Ele converteria muito dos filhos de Israel. Lucas vai dizer isso. Ele deveria pregar ao povo de Israel para que recebesse o Messias.
Jesus Cristo. Isso foi profetizado, estava na palavra. Acho que é muito importante nós temos o contato com a palavra, né? Eu acredito que eu vejo João lendo o profeta Isaías, né, no seu capítulo 40, e trazendo para ele aquilo que ele estava lendo, né? É importante nós lermos a palavra do Senhor e assimilar e crer que o Senhor é poderoso para fazer se cumprir aquilo que está na Escritura, né? Aquilo que está na palavra do Senhor. Então, vamos imaginar João lendo o profeta Isaías, no capítulo 40, no versículo 3 ao 5, que diz: voz do que clama, preparai o caminho do Senhor no deserto, endireitai ali uma estrada para o nosso Deus. Todo vale será levado, todo monte e toda colina serão rebaixados, o terreno acidentado será nivelado, e o que é íngreme será aplanado. A glória do Senhor se revelará a todos os justos, verão, pois foi o Senhor quem falou. Imagina João entendendo que essa profecia iria se cumprir, né? E se colocando como esse que estaria preparando o caminho ali do Senhor, que iria ver, iria contemplar, e que no tempo dele, na geração dele, isso iria acontecer. É o que nós precisamos entender e nos posicionar de acordo com na palavra do Senhor. Quando nós lermos a palavra e ver que nesse tempo tem algo para acontecer, o nosso desejo, a nossa vontade é que seja em nós, que nós podemos também ser participantes de tudo isso. E João, ele tem esse chamado, né? Ele prega, né? Vem pregando, preparando o caminho, preparando os corações ali para receber o Messias. Nós vamos ver que o tema central da passagem, da mensagem de João Batista é arrependimento de pecados. Lucas 3,3, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Ele pregava a necessidade do batismo como uma prova do arrependimento. Então, se creres e for batizado, serás salvo. Então ele prega que o batismo nas águas, né, era uma prova de que eles haviam se arrependido. Né, e os ouvintes ali, todos que estavam ali, reconheciam, se arrependiam, confessavam seus pecados e se batizavam. Né? E o arrependimento ele foi um tema não só da pregação de João, mas também da pregação de Jesus. Quando ele diz em Marcos 1,15, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Então Jesus ele resume tudo isso, né? A sua missão de pregar, como chamar pessoas ao que? O arrependimento, ou uma mudança integral de vida, né, de conduta. Lucas 5,32, o Senhor diz: não vim chamar os justos, e sim pecadores ao arrependimento. O pecador só pode ser salvo se primeiro ele se arrepender de seus pecados. Então, o primeiro passo é se arrepender dos pecados, se arrepender das falhas, é se arrepender do que fez. E o segundo é confessar ele como o único suficiente Salvador. E o terceiro é passar pelo batismo nas águas como evidência de que realmente estamos arrependidos. E é isso que o Senhor nos chama nesse dia. Jesus ele chama o arrependimento. Aí ele diz ainda, em Lucas 13,5, mas se não vos arrependeres, todos igualmente perecereis. Não tem outro caminho. É se arrepender, é confessar os pecados, isso é chegar a Jesus. Mas se não se arrepender, a palavra do Senhor diz, o próprio Senhor, perecereis. Perecereis. E não tem como escapar do juízo divino.
A única forma de se escapar do juízo divino é se arrependendo. E Pedro ele vai dizer isso, né? Atos capítulo 3, versículo 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. O cancelar significa apagar, né? Ou perdoar, algo definitivo, né? De uma dívida que está ali por escrito, de uma dívida que somos nós. Então o arrependimento ele apaga, né? Ele perdoa, é um perdão da dívida. Então, o arrependimento é a condição para o perdão. Então hoje o Senhor te convida a se arrepender dos seus pecados, das suas falhas, né? E estar realmente entendendo de que o Senhor ele nos dá essa oportunidade. João pregou esse arrependimento. Jesus continuou, pregou também. E aqui também estou pregando o arrependimento de pecado. Que nós possamos, no dia de hoje, se arrepender, receber essa palavra no nosso coração, reconhecer nos pecados, as falhas, os erros, e temos a certeza de que o Senhor um dia virá, né? E Ele julgará, né? Muitas das vezes, quando João Batista ele pregava ali, o João Batista não era nada diplomático, né? Ele não estava ali, muito menos poupava palavras para dirigir os líderes religiosos hipócritas que estavam ali, que iam ouvi-los, né? Ou aqueles que iam ouvir para depois repercutir. A palavra do Senhor diz no versículo 7 ainda, que dizia ele, pois, às multidões que saiam para serem batizadas, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? A ira de Deus ela permanece sobre aqueles que não se arrependem. Então, que você possa se arrepender hoje, né? E o tema do inferno e do juízo divino, ele sempre vai ofender a natureza humana caída. Nessa época do ano que você fala do inferno, né? Que você fala do juízo do Senhor, no meio de tantas festas pagãs, no meio de tantas coisas que têm acontecido, né? No meio de tantas mentiras, prostituições, bebidas, tantas coisas têm acontecido aí fora. Quando você fala desse tema, isso incomoda muito, vai incomodar aquele que está andando no pecado. Mas isso não é para prejudicar, mas isso é para que haja um arrependimento. Arrependei-vos dos seus pecados. Ele vai chegar ali, o João Batista, ele não vai se intimidar. Ele não vai ficar intimidado. Para ele não importava se ele iria ser preso, se ele ia morrer. Mas importava que se cumprisse a palavra do Senhor. Quando ele chega dizendo, aquele chama os ouvintes ali de raça de víboras, para caracterizar o quê? Os descendentes de Satanás. Satanás, a antiga serpente, mencionada na palavra. Então ele chamava raça de víboras, caracterizando ali o próprio inimigo. Então que nós possamos se arrepender. Se não houver arrependimento, a pessoa estará sob o juízo de Deus. Então que nós possamos voltar para o Senhor nesse dia, voltar para o Senhor se arrependendo, tendo a certeza que a ira do Senhor virá. A transformação espiritual também é quando ele vai dizer aqui, produzir, pois, fruto digno de arrependimento. E não comeceis a dizer entre vós, temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão. O verdadeiro arrependimento, ele se evidencia e é acompanhado por frutos dignos de arrependimento. Portanto, todos devem produzir bons frutos. Se arrepender e não produzir bons frutos é como se não tivesse se arrependido. Os frutos ali que João está falando
ele vai ser atribuída a cada categoria de ouvintes. Quais eram os ouvintes que estavam ouvindo João? As multidões. O que ele vai falar para aquela multidão? Que eles deveriam suprir a necessidade dos outros, né? Repartindo a sua túnica, né? Tivesse de comer a comida também para ser repartida. Outro que estava ouvindo ali eram os publicanos, e eles deveriam abandonar o que? A corrupção ou as extorsões financeiras que acontecia dos cobradores de impostos ao povo, né? Não cobrar mais do que está estipulado. Quanto aos soldados, oficiais que ali estavam ouvindo, né? Eles também deveriam ser íntegros na sua profissão, né? Deveriam estar ali realmente servindo ao povo, né? Deveriam estar ali fazendo tudo corretamente, não maltratando, não dando denúncias falsas, né? Se contentando com o seu próprio salário, com o seu soldo, diz a palavra. Né? Todas essas atitudes vão revelar uma mudança interior, né? Que poderia ser vista externamente. A mudança não é só interior, mas é na parte externa, nas atitudes, é no que nós estamos falando, é no que nós estamos vivendo, é como nós estamos procedendo em determinadas situações, seja ministerial, seja no meio da igreja, familiar, profissionalmente. Precisa ser analisado como eu estou se conduzindo, porque o Senhor, ele chama o arrependimento. E aquele que se arrepende, ele tem uma transformação espiritual, ele tem uma transformação de vida. Então, que nós possamos, nesse dia, ficar com essa palavra. João Batista, ele foi profeta, ele foi um pregador, ele foi um mestre, ele foi evangelista, ele foi mártir. E cumpriu fielmente a missão que Deus lhe outorgou. Então, que eu e você possamos cumprir a nossa missão. Nós possamos cumprir a nossa missão de estar se arrependendo, mas também pregando o Evangelho do Senhor Jesus. Esse é o papel da igreja. A igreja anuncia o Evangelho, pregando o arrependimento de pecados. A palavra que não é cristocêntrica, que muitos têm tirado o Cristo do centro das mensagens hoje, mensagem de autoajuda, tantas coisas, tantas pessoas, até jovens, crianças, pessoas que estão pregando um evangelho, não pregam um evangelho de arrependimento de pecados, vêm com contos de fadas, vêm com palavras que têm enganado a muitos. Muitos têm se deixado levar como aquela palavra com melzinha, doce, aquela palavra doce. Ninguém quer o amargo, mas eu digo que o amargo ele se torna doce quando ele desce e vai lá pelo ventre. A igreja, ela deve batizar aqueles que se arrependeram dos seus pecados. Então é o papel da igreja, que você assim se arrepende dos seus pecados, entregou sua vida a Jesus, procure ser batizado, passar pelas águas. O evangelho confronta os pecados de todas as camadas sociais. O evangelho ele vai confrontar a política, os governos que são maldosos. O evangelho ele vai confrontar, também os líderes religiosos, os líderes que estão andando ao contrário daquilo que é o evangelho de Cristo, os líderes que estão roubando a igreja, os líderes que estão vivendo, fazendo a igreja de empresa. O evangelho ele confronta esses pecados, ele vai confrontar tudo. A igreja prega o evangelho do reino, reconciliando o homem com Deus. Esse é o evangelho que devemos pregar, o evangelho puro e genuíno do Senhor Jesus, que vai nos chamar o povo ao arrependimento. É isso que o Senhor nos chama hoje, a se arrepender dos nossos pecados, a se arrepender das falhas, a se afastar. Não importa o que tu fez ontem, nem o que você fez até alguns minutos atrás, importa que nesse momento
Você está recebendo Jesus como seu único suficiente Salvador. Está confessando os seus pecados. E a partir desse momento você passa a viver em novidade de vida. Então que nesse dia você fique com essa palavra, que o Espírito Santo de Deus continue a falar mais e mais em teu coração.